Olá, começa agora mais uma edição do Oeste Saúde, que é o nosso encontro semanal, onde a gente dá dicas, orientações para que você possa ter mais interação com a sua saúde e que também possa desfrutar do bem-estar. Hoje, a notícia da semana é a proibição da Anvisa de canetas emagrecedoras que não têm registro. Na realidade, isso pode parecer um pouco confuso para as pessoas, né, para o leigo, porque como assim? Mas essas canetas emagrecedoras, elas não estão aprovadas? Sim, muitas delas estão aprovadas porque elas submetem à Anvisa, que é justamente a agência que faz essa regulação, e a Anvisa tem que aprovar. Quando isso acontece, foi feita toda uma revisão dos estudos que embasam essas medicações, né, de como elas podem agir, de como elas podem ter também efeitos colaterais. Existe todo um conhecimento, todo um embasamento que dá segurança para o uso da medicação. Mas também existem novas substâncias que também são similares às registradas, que não têm registro. Então, às vezes, o seu médico te recomendou um produto que não está registrado no Brasil ainda, e isso podia acontecer, você tendo a receita, tudo especificado com as recomendações, você podia importar aquela medicação. E agora isso foi proibido para algumas medicações que são as canetas emagrecedoras também, similares a elas, mas que não têm esse registro específico. Então entra, por exemplo, o TG5, o Lipolés Éticos, a Tizazep Royal. Então, algumas medicações que são canetas emagrecedores, são aqueles agonistas do GLP-1, que é o nome mais científico dessas substâncias, mas não estão registradas. Eu queria fazer alguns comentários sobre essa notícia. Eu acho importante que a Anvisa tenha essa regulação. Aliás, ela tomou essa atitude de proibir os que não têm registro, porque a propaganda dessas medicações ela está excessiva, né? E aquilo começa a ser usado indiscriminadamente. E esse é um perigo para a sociedade, é um perigo para a saúde das pessoas. Então, essas medicações que são as canetas emagrecedoras e que o nome mais científico, como eu disse, são os agonistas do GLP-1, são medicações, são remédios. Elas tiveram que passar por estudos e elas são indicadas principalmente para diabetes, especificamente mais a diabetes tipo 2, e também para a obesidade, que são, vamos dizer assim, não, são doenças, né? Na verdade, não se trata de pessoas saudáveis que vão usar uma medicação. E agora está tão indiscriminado esse uso que se eu atender no meu consultório 10 pessoas, 5 estão tomando alguma dessa medicação para emagrecer 4 quilos, 5 quilos. Ah, eu quero caber na minha roupa que eu vou usar no Natal e já estou usando, então, essas medicações. Então, eu quero aqui reforçar essa questão. São medicamentos, agem em receptores específicos, têm contraindicações e, na verdade, têm efeitos colaterais. Por exemplo, eles fazem com que o alimento permaneça mais tempo no seu trato digestivo. Tanto é que se você for fazer uma cirurgia, você tem que ficar pelo menos um mês sem tomar essa medicação para fazer a cirurgia. E se você for uma pessoa mais idosa, que tem algum problema de refluxo, enfim, você pode até aspirar aquilo quando você está dormindo e ter até uma pneumonia por causa disso.
Outra questão é que esses medicamentos, eles entram em receptores específicos e cada pessoa é uma pessoa, então você pode ter até ação no sistema nervoso central e ter repercussões que você até desconhece que possam ser por causa desse medicamento. E a última coisa que eu queria dizer, como sou dermatologista, é a questão até chamada como a face do Ozempic. Então, as pessoas emagrecem rapidamente. Desse emagrecimento, 40% é de massa magra, quer dizer, é da musculatura e não só da gordura. Isso não é saudável. E as pessoas ficam muito flácidas, emagrecidas e com uma qualidade de pele deficiente. E o pior é que elas tomam a medicação e depois elas vão parar. Quando elas param, elas não mudaram de hábito. Elas voltam a ingerir processados, a comer toda hora, a comer muito açúcar e engordam de novo. E se elas forem tomar o remédio de novo, elas vão perder mais massa magra. Então, como eu sempre digo nesse programa, e que é, vamos dizer, a frase chavão que eu quero passar para vocês, nós temos responsabilidade sobre a nossa saúde, né? Nós temos que sempre pensar nisso e, principalmente em relação a medicamentos, não lidar com eles sem uma avaliação prévia, sem uma indicação precisa e como se fosse assim, comer uma balinha ali e sem problema nenhum. Então agora nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, uma entrevista bem interessante com o cirurgião plástico Edric Brianesi. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tenha acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, Essencial. o Brasil real está aqui. E já estamos de volta. Hoje, o nosso convidado é o cirurgião plástico Dr. Edric Rabelo Brianesi, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu sempre puxo para dermatologia. E eu quero agradecer muito a presença do Dr. Edric. E eu queria saber uma questão. O que as pessoas precisam realmente ser informadas sobre a lipoaspiração? Denise, obrigado pelo convite, é um prazer aqui. Eu acho que o primeiro ponto é você escolher bem o profissional que você vai fazer o procedimento. Hoje em dia na internet, que tem muita informação, você acaba caindo numa enrascada, né? Tem que ser um cara bem formado, que seja especialista, cirurgião plástico, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, acho que é o primeiro ponto. Isso, se a gente for especificar para a pessoa, ela estaria pensando na lipoaspiração e iria procurar um profissional, né? Se ela não conhece ninguém. Então, ela tem que checar, de preferência, se ele está na sociedade, né? Checar a origem, né? Isso não garante que o cirurgião seja um bom cirurgião, mas garante que ele fez todos os passos, que ele está bem formado para fazer aquele procedimento que ele disse que vai fazer. Exatamente. Eu acho que... e é difícil, né? Porque tem muita gente fazendo. E eu acho que as pessoas nem sabem, mas vocês, como cirurgiões plásticos, passam, né, pelo, claro, curso de graduação de medicina e depois 5 anos, né, de especialização. Exatamente, são 6 anos de medicina, 2 de cirurgia geral e depois 3 de cirurgia plástica, presta um título de especialista e aí, teoricamente, você tem a base. Porque eu acho que o grande ponto é que quanto mais você sabe de um assunto,
mais preparado você está para lidar com complicações, né? E quando você cai dentro de um sistema que você não tem um profissional bem preparado naquele momento que você precisa de um bom profissional, é ali que a gente vê a catástrofe que eventualmente pode acontecer. É por isso que a gente ouve de vez em quando, houve um problema, até morte, na verdade, por causa da lipoaspiração, enfim, quais são os problemas aí que pode acontecer? Eu acho que o grande ponto está aí. Se você fizer o script correto, que é fazer uma boa consulta, entender os limites da paciente, entender a condição de saúde que ela tenha, né? Se a paciente está preparada para fazer aquele procedimento ou não, escolher um bom hospital, porque não adianta na hora que você tem uma urgência, que você precisa mesmo de um tratamento, se você não tem uma base hospitalar, você não consegue resolver essas intercorrências que eventualmente podem acontecer. Se você juntar tudo isso e não pular nenhum dos passos, eu acho que a chance de complicação é muito baixa. A lipoaspiração hoje em dia é muito segura, mas está muito vinculado a esses fatores. Você tem que escolher bem o procedimento, né, examinar bem a paciente. Não adianta achar que a lipoaspiração vai emagrecer a paciente, né, que vai deixar a paciente mais magra. A lipoaspiração é um procedimento que foi feito para diminuir gordura localizada. Então, você vai escolher áreas, né, você pode fazer em várias áreas ao mesmo tempo, se você tiver uma boa base. Mas o ideal é que a gente faça um procedimento para tratar aquela queixa em específico. Tratar diminuição de gordura. Não emagrecer a paciente como um todo. E sempre as pessoas falam assim, mas não daria para fazer no consultório. Então, eu acho importante você colocar isso, né? Uma lipoaspiração é uma cirurgia de porte, né? Exato. Se você vai fazer um procedimento que seja pequeno, por exemplo, uma lipo de papada, eventualmente dá para você fazer no consultório se você tiver estrutura para isso. Se você for fazer uma lipoaspiração um pouco maior, eu já acho que você precisa de uma retaguarda mais precisa, né? Uma retaguarda que te dê um pouco mais de tranquilidade para tratar uma eventual complicação, que é muito raro. Se você fizer tudo, relembrando isso, né, é muito raro hoje em dia você fazer da maneira correta, as técnicas estão mais modernas, as cânulas estão menores, a gente tem um preparo, um estudo melhor de como fazer a lipo. Então, assim, fazer uma lipo com cirurgião plástico, num ambiente hospitalar ou numa clínica bem indicada, a chance de complicação é muito baixa. E você falou uma coisa importante, que são exames preparatórios para ver se a condição de saúde da pessoa permite uma cirurgia, né? Exatamente. Às vezes as pessoas não entendem muito isso ou acham que a lipoaspiração é somente um procedimento estético e que não teria esse envolvimento com a saúde como um todo. Mas, por exemplo, se elas tiverem distúrbios de coagulação, algumas questões assim, elas não podem fazer naquele momento. Exatamente. Você tem que olhar a paciente como um todo. O cirurgião plástico é um médico como qualquer outro. O exame pré-operatório que o cirurgião plástico faz uma lipo é igual o urologista faz, é igual o cirurgião cardíaco. A paciente tem que estar preparada para o que vai ser feito. Quanto maior o procedimento, né, quando a gente vai fazer cirurgias combinadas, vai fazer uma lipo, um abdômen com mama e tal, a paciente tem que estar mais bem preparada do ponto de vista de saúde para que você faça o procedimento e aquilo transcorra com naturalidade. E, ultimamente, se fala muito sobre a chamada medicina regenerativa e o aproveitamento que pode ocorrer com a gordura que você retira, por exemplo, dessa lipoaspiração. Eu queria que você tentasse explicar de uma forma assim simples o que significa isso. Não, isso talvez seja uma das grandes mudanças na cirurgia plástica, né? A gente sempre usou a gordura como volume. Então, preenchedor. Preenchedor, fazia lipoescultura. Então, tirava a gordura do abdômen e colocava no bumbum. Tirava do abdômen ou do flanco e colocava na mama. Então, a gente tratava aquela gordura e fazia o enxerto. Isso aí já é consagrado na cirurgia plástica. É muito comum, muita gente faz e os resultados são espetaculares. E aí, com o avanço dos estudos, a gente percebeu que a gordura tem uma capacidade regenerativa. Tem ali as células tronco e, às vezes, uma gotinha de gordura tem milhões de células que são capazes de trazer uma regeneração celular e principalmente da pele, que a gente não sabia e que dos últimos anos para cá isso tem ficado muito mais premente. Então a gente tem usado, tira a gordura e aí a gente usa gramaturas diferentes. Se for para fazer volume, nós vamos usar a gordura meio que in natura trabalhada. Tirou e já coloca. E já coloca. Ou a gente coloca numa gramatura menor, que a gente chama de microfat, quando a gente quer preencher aqui um pouco desse sulco nasogeniano, né, que é esse bigodinho chinês, nas áreas que você quer fazer um pouco mais de volume na face, legal. E se a gente quiser deixar ela menorzinha ainda, a gente chama de nanofat. O nanofat é sim tem uma capacidade regenerativa enorme para dar qualidade de pele, para dar textura, eventualmente até para tratar cicatrizes, manchas. Então é um arsenal novo que a gente ganhou na plástica, na dermatologia, que é muito interessante para a paciente, né? Você usar o próprio tecido da paciente
como tratamento de alguma coisa que ela tem de queixa. Eu queria entender um pouquinho. Então, é possível, né, dentro de uma avaliação prévia, é claro, fazer a lipoaspiração e aproveitar essa gordura para outras questões, como eventualmente no próprio bumbum ou então no rosto. Isso pode ser feito no mesmo momento? É no mesmo momento, né? Então, antigamente o que a gente fazia? Fazia a lipoaspiração e jogava a gordura fora, né? Geralmente é isso, né? As mulheres, os homens querem se livrar daquela gordura. Exatamente. O que a gente entendeu é que a gente podia aproveitar. Então, isso foi uma grande mudança. Os enxertos de volume já foram ótimos. Agora, essa coisa do nanofat, essa coisa de você conseguir transformar a gordura num produto para regenerar, nada mais atual do que hoje em dia, né? Com todas a evolução que a medicina está tendo para dar uma longevidade para a paciente, você conseguir melhorar a qualidade da pele, você conseguir melhorar o contorno daquela região que realmente está incomodando, faz uma enorme diferença. Pessoal, não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos falando de 2 em 1, né? Exatamente de uma forma adequada. Como eu sou dermatologista, a gente utiliza muito preenchedores para fazer, então, bioestimuladores, que a gente tem melhoria da qualidade de pele. Mas, de alguma forma, né, mesmo que seja, vamos dizer assim, muito pouca interferência, esses produtos são produtos alheios ao seu corpo. Eles são próprios para serem aplicados, mas não são seus. E quando você usa a gordura, né, aquela gordura é sua, é do seu organismo. E a gordura é um tecido maravilhoso que traz, né, essa questão de ter células, entre aspas, tronco, né? Que são células que estão ali, vamos dizer, acumuladas para agir em algum momento. São células com grande potencial, células como se fossem mais poderosas, mais jovens, né? E agora que está se descobrindo esse potencial disso, né? A gente ouve falar muito do cordão umbilical, das células tronco, mas os nossos tecidos também têm, né? Não, essa mudança fez com que a gente conseguisse trazer essa jovialidade para as pacientes, né, ou para os pacientes que estão ali com essa queixa, e às vezes a gente faz como um procedimento combinado. O paciente vai fazer um lifting facial. Então a gente vai melhorar aqui o pescoço, a flacidez, o posicionamento do corpo, mas a gente não conseguia melhorar muito bem a textura dessa pele que sobrava, porque vamos imaginar que a paciente fez o lifting, ela tem 60 anos. A gente vai retirar um pedaço dessa pele, né, mexer nessas estruturas mais profundas, que hoje também o lifting tem mudado muito, tem ficado muito mais moderno, muito mais preciso, mas a pele que sobrou continua tendo 60 anos. Não melhoraria de qualidade. Exatamente. Então, a gente tem os lasers, a gente tem, eventualmente, os preenchedores que são o ácido hialurônico para dar esse volume, mas com a própria gordura, a gente consegue fazer as duas coisas e a paciente, usando o próprio tecido, não tem uma rejeição, né? Não tem uma contraindicação. Não tem uma alergia. Não tem uma alergia, né? O que você coloca, uma parte do corpo vai reabsorver, em torno de 30%, essa é uma média do enxerto, se fizer tudo certinho, mas 70% que ficou. Ela não vai perder com o tempo. Então, eu acho mais definitivo, eu acho mais natural, e acho que na linha, né, de resultados mais naturais, os pacientes hoje em dia querem que seja, que as pessoas nem percebam que ela faça, né? Às vezes é até ruim para mim como propaganda, né? O paciente às vezes podia contar e fazer, mas as pacientes hoje em dia querem fazer o procedimento como se não tivesse feito nenhum procedimento estético, né? Como se estivesse naturalmente ficando mais jovens. Exatamente. Eu queria agradecer a sua presença, o seu esclarecimento, queria reforçar isso é futuro, né? Medicina regenerativa sendo associada aos procedimentos que eram bastante comuns. E queria que você encerrasse falando um pouquinho sobre o pós-operatório, né, tanto da lipo como da lipo associada, então, a essa lipoescultura com microfat, nanofat. A gente, quando faz a lipoaspiração, a paciente tem que fazer um repouso, e isso vai depender do tamanho da lipoaspiração que foi feita. Em torno de 1 a 2 semanas, a paciente pode voltar às suas atividades. Quando a gente usa essa gordura para fazer o enxerto, isso não muda o pós-operatório. Então, a paciente não tem que ter nenhum cuidado especial. Quando faz a lipo, usa uma cinta elástica, né? Usa uma malha que vai comprimir, o corpo no começo vai inchar, vai ficar um pouco mais preenchido, então a cinta ajuda a dar uma modelada e também a diminuir um pouco o edema inicial.
faz drenagem linfática, é fundamental. Cirurgia plástica com lipoaspiração sem drenagem linfática a gente não tem bom resultado. E depois a paciente vai voltando várias vezes no consultório, vai passando em consulta e até ela voltar a ter um resultado final. Volta lá dos 3 meses, 4 meses, a gente já tem uma boa ideia, resultado definitivo geralmente 6 meses. E só realmente para encerrar, quanto tempo vai durar esse resultado? Puta, essa é a pergunta que vale milhões. Depende muito do que a paciente quer. O que eu sempre discuto com as pacientes no consultório é que você vai ter uma grande melhora estética. Então você naturalmente vai tendo um envelhecimento e você vai ter uma grande melhora estética. E depois esse envelhecimento é mais lento. Lógico que ele vai vir, né? A ideia é que você continua envelhecendo, mas numa outra realidade. Então se você pensar como quanto tempo vai durar para sempre, porque você melhorou muito. Mas o tempo vai continuar passando. Ah, legal. Muito obrigada. E agora, depois dessa entrevista tão interessante sobre lipoaspiração, nós vamos para um intervalo e voltamos já já. Em 2025 vai chegando ao fim e a Oeste precisa da sua ajuda para alcançar a meta de 120 mil assinantes ainda neste ano. Ao fazer uma assinatura de 1 ano ou mais, você receberá em casa, além dos 40% de desconto, o livro J.R. Guzzo, um gigante do jornalismo. Mais uma vez, eu conto com o seu apoio. Assine a Oeste. Estamos de volta e essa é aquela parte do programa que eu mais gosto, porque é a interação com os nossos espectadores que gentilmente fazem perguntas e interagem conosco. Vamos então para a primeira delas. Oi, doutora Denise, eu tenho uma dúvida. O que acontece se a gente não toma o antibiótico no tempo certo? Raíssa, essa é uma pergunta muito importante, porque quem já não tomou antibiótico algum dia na sua vida? E a questão é a seguinte, se você não toma o antibiótico na hora adequada, você pode não conseguir resolver o seu problema. Então, você está com uma infecção, está tomando um antibiótico, tomou na hora errada, alguns dias lá, e não consegue tratar essa infecção, eliminar aquela bactéria, por exemplo, que está causando a doença. E, além disso, quando você não toma na hora correta ou para antes do tempo, você pode favorecer a resistência aos antibióticos. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela infecção poderia ser curada por aquele antibiótico no tempo certo, nos dias certos e tudo mais. De repente, você parou 3 dias antes, você seleciona bactérias que ficam mais resistentes, que elas conseguiram lutar contra aquele remédio, não morreram até aquele momento e continuam vivas, porém mais agressivas, mais fortes. Então, essa questão de resistência a antibióticos é uma questão mundial e uma questão muito séria para a saúde pública, porque nós vamos tendo que ter antibióticos cada vez mais, vamos dizer assim, agressivos e fortes, ou combinação de antibióticos, e às vezes as pessoas não conseguem mais responder. Então, por favor, mediante uma receita de antibiótico para qualquer tipo de infecção, siga essa receita corretamente, tanto no horário como no número de dias. Vamos então para a próxima pergunta? Olá, doutora Denise, tudo bem? Meu nome é Ingrid e hoje eu gostaria de perguntar sobre a importância da vitamina D no nosso corpo. Eu sei que tem correlação com alguns sintomas como a depressão e também a anemia, mas gostaria de entender melhor. Você poderia me ajudar, por favor? Ingrid, muito obrigada pela pergunta, também é uma questão muito relevante. A vitamina D é uma vitamina, vamos dizer assim, tão importante, que hoje ela está até chamada de hormônio, né? Ela, em muitos trabalhos científicos, em muitas análises, ela já é encarada
como um hormônio absolutamente necessário para o nosso organismo. A primeira questão importante é que se a gente não mantém níveis adequados de vitamina D, há um problema muito sério com os ossos. Se isso acontecer com crianças, pode haver o raquitismo, né, ou mesmo com os adultos por longo prazo, e também nos idosos, né, pode haver mais facilidade para osteoporose, para fragilidade do osso, né? Então essa é uma das questões mais importantes. Mas a outra questão também muito relevante é que ela é uma substância que entra em diversas reações do nosso organismo, aquelas que a gente faz no dia a dia. Então ela está relacionada à nossa imunidade, a como nós resistimos às doenças, às infecções, aos ataques que o nosso organismo possa ter. Então, se você tem níveis baixos de vitamina D, você pode ficar toda hora doente, pode toda hora ter uma gripe mais forte, evoluir para uma pneumonia, enfim, é algo relacionado à sua saúde como um todo. Além disso, tem esse aspecto também de relação com as doenças autoimunes. São aquelas doenças onde seu próprio organismo está te atacando. Então, há um desequilíbrio, né, uma confusão e gasta muita vitamina D. Então, doenças como vitiligo ou hipotiroidismo podem estar relacionadas também à questão da falta da vitamina D. Você veja quanta coisa, né? E também, como você disse, a questão da depressão, do cansaço, da falta de energia, enfim, um contexto assim mais geral e muito significativo. Então, como que a gente faz, né? A vitamina D, ela está na nossa pele, né? Aí tem a ver diretamente, né, com o dermatologista, como eu sou. Mas ela está lá sem atividade. Ela, na verdade, não está agindo. A gente precisa tomar um pouco de sol, um sol que vem da radiação ultravioleta B, que é uma radiação do dia que acontece, chega na nossa pele por volta das 11 horas da manhã até as 2 da tarde. Quando essa radiação entra na nossa pele, ela ativa essa vitamina D e ela então começa a ser utilizada e ela realmente está tendo a atividade que ela precisa ter. Então, como é que a gente vai resolver isso, né? É complicado. Os estudos, né, os estudos científicos demonstram que seria talvez necessário na nossa vida de hoje que, assim, umas 3 vezes por semana a gente tomasse cerca de 10 a 15 minutos sem filtro solar. Vamos para a próxima pergunta? Olá, doutora Denise, tudo bem? Meu nome é Ezequiel e eu gostaria de tirar uma dúvida com a senhora de como que eu posso ajudar no tratamento de uma pessoa que é diagnosticada com TDAH, como eu posso ajudar a facilitar o seu dia a dia para que torne mais fácil os sintomas dessa doença psicológica. O TDAH é uma questão assim muito presente no nosso dia a dia e na verdade acomete muitas pessoas. Só que nós precisamos ter atenção porque o diagnóstico não pode ser feito assim de forma negligenciada. Esse diagnóstico ele precisa de uma boa avaliação, ele precisa, vamos dizer, ser acompanhado durante um tempo. A pessoa que tem esse transtorno, né, de atenção e às vezes com hiperatividade precisa ser observada em ambientes diferentes. Não é porque um dia ou outro não está atenta a uma questão que ela tenha TDAH, porque também isso causa um estigma. Então, lembrar sempre que o diagnóstico não é simples, tem que ser feito por pessoas especializadas e demora um tempo é sempre importante checar realmente se existe esse diagnóstico. Quando se trata das pessoas que cercam, né, os indivíduos que têm esse transtorno, é importante que haja um planejamento das atividades,
que hajam assim atividades sistematizadas, que aquilo seja objetivo, colocado objetivamente de forma, olha, hoje nós temos essa questão, nós vamos, você tem que prestar atenção um pouco nessa aula que você está tendo, mas durante esse período, hoje é essa a sua tarefa, nós temos metas e, obviamente, muitas vezes vai precisar também de uma medicação, que são medicações que devem ser prescritas pelo médico e que devem ser, vamos dizer assim, acompanhadas. Mas as pessoas que estão em volta devem criar um ambiente mais equilibrado, mais adequado e com tarefas e metas bem adequadas. Bom, eu acho que nós respondemos então as perguntas dos nossos espectadores. Eu fico sempre muito feliz com isso e encerramos aqui mais um Oeste Saúde e esperamos que sábado que vem, às 19h30, antes do Outra Coisa, você esteja conosco e que você tenha uma interação cada vez maior. Estamos aqui para que você tenha mais saúde e mais bem-estar.